Olá pessoal, José Minuti aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um review das aquarelas da Pentel, que é uma marca bem conhecida aqui no mercado nacional, talvez a mais popular das aquarelas que a gente encontra aqui, e também uma das mais baratas. Eu adquiri aqui um estojinho de 12 cores, em tubo. Até onde eu saiba, a Pentel ela não comercializa aquarelas em pastilha. Então vou abrir aqui. Esses tubos eles são feitos de plástico, tá? Ao contrário da maioria das marcas, né, que são em alumínio. Antigamente a Pentel ela comercializava tubos em alumínio, tá? Hoje em dia ela vem em tubos plásticos. Mas sempre foram comercializados, né, em tubos de 5 ml. A Pentel é uma marca japonesa, mas essas tintas elas são feitas em Taiwan. Tá? Então aí estão as aquarelas da Pentel. E a gente vai fazer o nosso ritual padrão. O primeiro passo é fazer a tabela de cores. Vamos lá. Então estou aqui com as divisões da minha tabela já pronta, o nome das cores. Eu vou fazer a diluição das tintas, né? E em seguida vou aplicá-las aqui com a ajuda do Water Brush. Bom, o meu primeiro contato com a aquarela foi utilizando as tintas da Pentel. Eu pintava até então com tinta a óleo, né, desde os meus 12 anos de idade, mais ou menos. E aí eu migrei para aquarela, né, pela aquela questão de trabalhar com solvente, né, material tóxico, podia causar alguns problemas. Então fui trabalhar com material à base de água, que é mais tranquilo. Demorou um pouquinho para me acostumar, né, porque o processo de pintura da tinta óleo para com aquarela é completamente diferente. Mas foi utilizando as tintas da Pentel que eu aprendi a pintar com esse material. Eu fiquei assim muitos anos sem utilizar essas tintas, né? Tanto que quando eu trabalhava com essas aquarelas, como eu falei no início do vídeo, né? Elas ainda eram comercializadas em tubos de alumínio. E infelizmente eu não tenho nem como tecer um parâmetro, né, em relação à qualidade das tintas daquela época para com as de hoje, porque nenhuma pintura, né, daquele período sobreviveu. Mas o que eu posso dizer é que essas aquarelas elas têm muito mais pontos positivos do que negativos. E eu costumo, né, indicar essas tintas da Pentel para quem está começando, porque elas são um material bem mais barato, né? Comparando com as outras aquarelas que a gente tem aqui disponível. Elas possuem uma variedade de cores bem bacana. Lógico, né? Eu aqui estou com um set de apenas 12 cores, mas elas são comercializadas em sets de 18 e 24 cores também. Então é uma gama assim, de cores mais do que suficiente, né, para quem está começando. Levando em consideração o preço desse material, eu vejo que elas têm um grau de saturação bem satisfatório. Elas têm um acabamento um pouco mais opaco, mas eu não vejo isso assim tanto como um defeito, porque eu consigo trabalhar com ela normalmente, tá? E tem aquarelas importadas bem caras, como as da Roben, por exemplo, ou as da Turner, né, que são aquarelas japonesas e tem um acabamento opaco também. Então isso acaba sendo também uma característica, né, dessas tintas orientais, esse acabamento um pouco mais opaco. Mas não se compara ao guache, tá? Tem muita gente que fala que a Pentel é na verdade um guache, mas sinceramente eu não percebi isso, tá? Não chega a ser tão opaco assim a ser comparado com guache. Ela é uma tinta que praticamente não expande, tá, em contato com o papel úmido, mas ela acaba tendo assim uma boa mescla de cores, né? Você vai ver aqui na tabela depois de seca que as cores que eu coloquei lado a lado, elas se uniram muito bem. As cores elas não são tão intensas, tá? Não são tão profundas. Tem algumas cores assim que tem até um aspecto meio artificial, vamos dizer. Por exemplo, esse amarelo esverdeado aqui é um exemplo, tá? Mas lembremos-nos que
É uma tinta aí que um set de 12 cores não chega a custar R$ 30, tá? Então também não espere milagres dela. Elas também demoram um pouquinho mais para dissolver, tá? Mas não é nada tão absurdo. Eu comparo aí, entre aspas, a dificuldade de diluir elas, é comparável com as tintas em tubo da Cotman também. É também uma tinta fácil de se fazer correções, tá? Mesmo após seca, você pode vir com um pincel, uma esponjinha úmida e retirar a cor, que o papel ele não fica tingido. Também não tive muita dificuldade em fazer aguadas amplas com ela, em trabalhar com degradê, tá? Só ter um pouquinho mais de paciência que você consegue. Enfim, se você tem dúvidas, né, em relação a essa tinta, se você está começando a trabalhar com aquarela e não sabe qual material adquirir, eu recomendo essas tintas da Pentel aqui, sem dúvida nenhuma, tá? Que vão suprir suas necessidades. Óbvio, né? Se você tiver condições de trabalhar com material mais caro, mãos à obra. Caso contrário, você não vai se arrepender de trabalhar com elas. Agora vamos para a prática, para ver como esse material se sai. Eu vou fazer uma pintura aqui em que eu vou tentar buscar, né, explorar de todas as formas as possibilidades dessa tinta. Então eu vou trabalhar com aguadas, eu vou tentar trabalhar com degradê suave, eu vou trabalhar com áreas um pouco mais saturadas, eu vou também trabalhar retirando pigmento. Vamos ver como ela se sai no final. Vamos lá! Bom, aí está o resultado, né, do trabalho com as tintas da Pentel. O que vocês acharam? Deixem nos comentários para eu saber. Então é lógico, né, que a experiência ajuda bastante e é o fator mais importante, né, quando se fala em pintura ou desenho, seja lá o que for, né. Priorize mais a técnica, né, mais o aprendizado do que necessariamente aí o material que você está utilizando. Materiais bons, é lógico que eles ajudam e ajudam bastante, né? Mas eles não
se sobrepõem ao treino e à técnica. Então vejam que é possível, né, criar uma pintura com diferentes efeitos, utilizando aí uma aquarela mais barata. Assim como eu mostrei, né, no caso, aquelas aquarelas escolares da Tris, né, vou deixar o card aqui para quem não viu, é a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Espero ter sanado as dúvidas de vocês em relação a esse material. Caso vocês queiram aprender aquarela do zero, dê uma olhadinha nos links que eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu tenho alguns cursos de aquarela voltado aos iniciantes, tá? Para quem não tem experiência nenhuma com esse material. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.